Bem-vindos ao Torá e Mussar, para mais um estudo de Torá. Meu nome é Matias Bloch e essa semana a gente vai falar de Tisha B'Av. A gente vai deixar para achar para a semana que vem, para voltar para a semana que vem, se Deus quiser. E hoje eu queria falar de Tisha B'Av, que é um dia que representa várias tragédias que estão envolvidas com a história do povo judeu, né? Dentre expulsões e dias muito negativos de destruições de Luhot e principalmente a destruição dos dois templos, do templo sagrado de Jerusalém, né, dos dois, do primeiro e do segundo. A gente tem um dia carregado de emoção nesse sentido, no sentido de que a gente lembra de muitas coisas ruins, né? E central ao dia de Tisha B'Av está a leitura do livro de Eicha, que em português seria Lamentações, né? E a ideia hoje é justamente explorar o luto que está associado ao dia de Tisha B'Av, o luto pelo qual a gente passa, pelo qual a gente se prepara por 3 semanas para enfrentar esse dia 9 de Av, do mês de Av, no calendário judaico, para entrar nesse luto que é muito expressivo, né? E eu queria explorar justamente a ideia do luto que está associada com um entendimento profundo do livro de Eicha, que é o livro de Lamentações, o qual a gente vai ler nesse dia. Tá? Então, se eu fosse fazer uma pergunta, a primeira pergunta é: por que a gente está de luto? Vai, Matias, você acabou de falar. Por que a gente está de luto? A gente está de luto pelo Beit HaMikdash, por todas essas tragédias que aconteceram. E mais ainda, né? Se eu fosse perguntar qual que é a razão do luto, as pessoas com certeza no início vão dizer destruição do Beit HaMikdash, do primeiro, do segundo, dos dois. E Tisha B'Av tem essa associação direta com essas tragédias, né? Mas se a gente for pensar bem, o que é que a gente está falando? Os prédios foram destruídos, isso é péssimo. Mas pelo que a gente está lamentando? A gente está lamentando por paredes que foram derrubadas, por a única parede que sobrou, né? Em português a gente chama o Muro das Lamentações, o pedaço que sobrou do segundo templo. A gente está lamentando pelas colunas destruídas, a gente está lamentando pelo teto que desabou, né? Então a proposta hoje seria dar uma pequena aprofundada, baseado especialmente nas explicações que Hazal traz pra gente, os nossos sábios trazem, sobre aquilo que foi perdido, né? Que nos faz com que a gente fique todo ano que passa de luto no dia 9 do mês de Av, tá? E aí a gente pode aprender algumas coisas bem fascinantes a partir do entendimento das palavras que vão descrever esse luto pelo qual a gente está passando, pelo qual a gente vai passar no dia 9, pelo qual a gente está se preparando há 3 semanas, né, para viver, né, para relembrar todas aquelas tragédias. E aí, se fosse para escolher, pedisse para todo mundo escolher uma palavra que fosse descrever essa tristeza e esse luto, sem usar essas duas palavras, qual que seria? Seria choro, destruição, perda, às vezes abandono, são palavras muito fortes que vão lidar diretamente com todas essas questões, com as questões que estão envolvidas com a grande perda que a gente teve, né? E a Torá usa uma palavra específica várias vezes, assim como nos Nevim, nos nossos profetas, para descrever essa ideia, né? A palavra vai aparecer em Devarim, por exemplo, na Parashá da semana passada. Assim como lá em Eshayahu, em Isaías, em Yirmiyahu, Jeremias. E na própria Megillah Eicha, né? No próprio livro das Lamentações, né? E é a palavra que dá nome ao livro. A palavra Eicha, né? A palavra Eicha aparece como sendo a primeira palavra do livro de Eicha, né? Na questão, no primeiro passuco no livro de Eicha, vai falar: Eicha, olha como está solitária, qual uma viúva, a cidade de Jerusalém, que outrora fora tão populosa, ela que se mantinha altaneira entre as nações e era a princesa das províncias, tornou-se uma reles pagadora de tributos. Então o livro começa lamentando de fato o que aconteceu com a cidade de Jerusalém, né? A palavra Eicha aparece no começo do próprio livro que leva o nome, faz muito sentido, né? Só que a pergunta é: o que significa Eicha? Porque a tradução aqui, por exemplo, tá ó, né? E por que essa palavra está tão associada a essa tristeza e a esse luto pelo qual a gente vai passar e pelo qual a gente passa todo ano? Ela quase que literalmente, a palavra Eicha quase que literalmente quer dizer como isso aconteceu, né? É uma pergunta que está sendo feita: como que é possível que isso tenha acontecido,
Né? Como é possível, como que a gente deixou essa cidade ficar tão sozinha, tão solitária? Né? Onde que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Como que a gente permitiu que isso acontecesse? Tá? E aí, beleza, se eu fosse perguntar qual é a primeira vez que aparece a palavra erra na Torá, aí você pergunta, ué, mas por quê? Por que isso é relevante? E a gente tem um preceito que eu já repeti algumas vezes no canal, que é importantíssimo, mas eu faço questão de repetir de novo, envolvendo essa ideia de da primeira vez que a palavra aparece na Torá, né, que seria um conceito que é trazido pelo Vilna Gaon, né, pelo Gaon de Vilna, um dos grandes mestres da nossa tradição. Né. A primeira vez que a palavra surge na Torá é o momento em que a palavra basicamente é definida. Tá? Beleza, onde é que aparece a primeira vez? A primeira vez que aparece a palavra Eicha é em Bereshit, é Gênesis 3:9. Né? Vayomer Hashem Elokim El Hadam Vayomer Lo Ayeka. A palavra Ayeka escreve da mesma forma que Eicha. E basicamente o que está escrito no Pasuk e Hashem, Deus, chamou ao homem e disse, onde estás? Então a primeira vez que a palavra Eicha, ou no caso, nessa forma Ayeka, aparece é aqui, perguntando onde que o homem está. Né? Hashem está perguntando onde você está. E a palavra Ayeka é a mesma palavra Eicha, é escrita da mesma forma, só que muda os nekudot. Né? E eu queria chamar um pouco a atenção para o trechinho do Zohar aqui que chama a atenção para essa palavra. Diz o seguinte, quando Hashem diz Ayeka, é um remes, ou seja, uma dica, né? É um dos níveis de exegese da Torá. É uma dica para dizer que um dia o ser humano vai chorar e dirá Eicha. Ou seja, um dia a gente vai entrar num luto tão grande que essa palavra vai voltar e vai lembrar você que foi por causa disso. Então o Zohar faz o quê? Ele conecta as duas palavras, Ayeka e Eicha, que basicamente são a mesma palavra, e vai continuar dizendo o seguinte, o Pasuk em Eicha está perguntando o quê? Como que a cidade ficou solitária? Aquele primeiro Pasuk que a gente leu, né? O primeiro Pasuk de Eicha, o primeiro verso de Lamentações. E a resposta que o Zohar dá é como que ela ficou solitária? Ele pergunta Eiko. Eiko? E aí se você for ver, Eiko segue as mesmas palavras. Aleph, Yud, Kaf ou Raf, que é a mesma letra, e Rei. Essas quatro palavras, só que a diferença é que Ayeka e Eicha muda os nekudot, e Eiko são duas palavras separadas, mas com as mesmas letras, tá? Então continua sendo Aleph, Yud, aí separa, Kaf, Rei, ok? Então, essa expressão Eiko é intrigante. O que ela quer dizer? Ei, a expressão ei geralmente significa onde. Tá? Quando Hashem pergunta para Caim onde está Hevel, e aí a gente volta para a ideia de onde aparece a primeira vez, né? Ele pergunta, o que Hashem pergunta? Ei Hevel achicha, onde está Abel, seu irmão? Né? Onde está Hevel, seu irmão? Ok? Beleza, joia. O que é Ko, então? Então a gente já falou a primeira, ei é onde, Ko é o quê? Ko é uma palavra muito interessante e vai ser o foco da discussão hoje. Tá? A questão é a seguinte, já que é a palavra que pode conter uma série de coisas, ela acaba sendo o foco dessa discussão. Porque ela é capaz de descrever até mesmo o nosso relacionamento com Deus e inclusive o local que simbolizaria esse relacionamento do ser humano com Deus. Tá? Então Hashem tem uma ligação com os seres humanos e a palavra Ko meio que puxa essas duas coisas, tanto a ligação entre Hashem e os seres humanos, quanto o local onde acontece o local que simboliza, na verdade, onde acontece esse relacionamento. Tá? Então quando um profeta faz a profecia dele, né, a nevoá, que a gente chama em hebraico, ele costuma usar o termo Ko Amar Hashem. Não é Ko Amar no sentido eu amo Deus, não. Ko Amar, e disse, né? E assim disse Hashem. Isso que a palavra Ko Amar Hashem quer dizer. E ela é uma palavra que está associada aos Neviim, associada ao profeta. E o Rashi explica isso lá em Bamidbar, lá em Números 32. Ele explica o seguinte, que Moshe profetizou com as palavras Ko Amar Hashem,
que quer dizer isso que eu falei antes, assim disse Hashem, e com a mesma expressão, Koamar Hashem, os demais profetas profetizaram. Então Moshe fez a profecia dessa forma e os outros profetas também seguem essa lógica. Aí o Rashi continua dizendo, a superioridade de Moshe, a profecia de Moshe, consiste em que ele profetizou com a expressão Zeradavar, e esta é a palavra de Hashem. Então Moshe tinha um momento de profecia que era absolutamente exato. O Koamar Hashem não é exatamente exato, né, para ser bem redundante. A Moshe tem uma profecia muito diferente quando a gente fala do Z, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas é importante a gente lembrar disso. Então é uma profecia mais precisa, é uma profecia exata. Tá? Os demais Neviim precisavam buscar o seu relacionamento com Deus, para alguns era mais fácil, para outros era mais difícil, para que esse relacionamento tornasse mais claro, para que também as mensagens que Deus quisesse passar ficassem mais claras. Tá? A questão de dizer Ko Amar Hashem vem dessa ideia. A palavra Ko ela está associada a uma habilidade muito específica do profeta. Tá? A habilidade do profeta de conectar uma coisa que pertence essencialmente ao mundo espiritual e trazer e conectar essa coisa ao mundo físico. Tá? Mas essa ideia não se aplica só à espiritualidade, mas também ao local físico no qual isso acontece. Tá? Quando a gente fala de Har HaMoriah, né? Har HaMoriah, o Monte Moriá, que é o local onde ficava o templo, qual é o grande nome dele, na verdade? Né? E aí a gente tem que voltar à ideia do Gaon lá. Ah, tá, qual que é a definição, né? Vamos voltar para a primeira vez que aparece na Torá, que é na Akedat Yitzhak, que ele vai receber um nome. Tá? E como que é chamado o lugar onde aconteceu a Akedah? Tá? Aí lá em Gênesis Bereshit 22, no verso 5, diz... E Abraão disse aos moços, Abraão está indo levar Isaac pro sacrifício, né? Ficai aqui com o jumento e eu e o menino iremos até lá. E essa que é a expressão. Va'ani vechanar nelha adko. Até lá. Adko. Tá? Então, Koamar Hashem aparece aqui também. E a mesma formação de letras, tá? Não muda nada. É Kaf, Rei. Tá? Então é Ko nesse sentido também. Tá? A questão é que eles estão indo para onde? Eles estão indo para Ko. É isso que Abraão está falando. Vocês ficam aqui e nós vamos até Ko. Tá? Então eu e o rapaz vamos para esse local chamado Ko. E depois Yaakov dormindo na mesma montanha, quando ele tem aquele sonho com a escadaria, né? Ele entende que existe um paralelo, e esse é o comentário do Rashi, um paralelo entre uma Yerushalayim possível, uma Yerushalayim perfeita nos céus, e a Yerushalayim na terra, que é o que a gente chama de Yerushalayim Shel Mala e Yerushalayim Shel Mata, né? A Yerushalayim de cima com a de baixo, elas estão conectadas. Elas têm uma ligação muito forte. Tá? Então existe a possibilidade da Yerushalayim aqui ser tão espiritual quanto. Né? E esse é um local muito importante para a gente entender o quê? Que é claro para todo mundo o que a gente quer e o que a gente deve fazer com as nossas vidas. Ué, mas como assim fica claro o que a gente deve fazer com as nossas vidas? A gente está sempre falando de cada um tem o seu caminho, né? A gente tem que descobrir os nossos caminhos, cada um com o seu caminho e cumprir sua missão, né? Eu tenho uma missão que só eu posso cumprir. Outras pessoas têm missões que só elas podem cumprir. Ninguém pode tomar o meu lugar nesse mundo. E essa aqui é a questão única do ser humano, né? Tem várias pessoas para fazer vários serviços, mas aquele serviço que só você pode fazer, que tem a ver com a ligação com o seu mundo espiritual e com Deus, só você pode fazer. Né? Se fosse... E aí a gente fica repetindo várias vezes, só que é muito difícil entender qual é a sua missão. Tem que estudar muito, tem que buscar muito. Se fosse fácil entender qual que é a minha missão, a vida ia ser muito mais tranquila. Né? Eu devo fazer tal coisa? Ou é melhor fazer aquilo ali? Né? Ir para a sinagoga tal ou ir para a sinagoga X? Né? Morar em Israel ou ficar no Brasil? Se tudo fosse mais claro, seria muito mais fácil fazer a decisão correta. Né? Quando o Beit HaMikdash existia, essa clareza estava disponível para todo mundo. Tá?
E as nossas perguntas, as nossas dúvidas entre corpo e alma, que costumam se afrontar, ficariam mais simples. Eu quero rezar, mas eu tô cansado, eu vou dormir mais. Por exemplo. Ou então, eu quero muito contar pro meu amigo uma coisa, mas a gente está no meio da reza, é melhor esperar um pouco. Ou não, vou contar agora mesmo, não importa muito. O corpo normalmente busca honra, busca kavod. O corpo está muito interessado em ser visto, né? Ele quer respeito, ele quer ser visto e reverenciado. Enquanto a Neshama, as nossas almas, querem ensinar, querem entregar, querem ter um propósito maior. E a gente vive nesse constante malabarismo entre essas duas vontades. Às vezes a gente alimenta um pouco a alma, vai rezar na hora certa. Às vezes a gente alimenta mais o corpo, come uma coisa que não deveria comer. Às vezes a gente compra uma roupa que não deveria vestir, ou coisas parecidas. E a ko, essa palavra ko que a gente citou tanto aqui, representa exatamente isso, essa conexão entre mundo espiritual e mundo físico, que é muito importante, que é a definição do que é um ser humano. O ser humano é um animal. Sim, é um animal que tem uma situação muito diferente dos outros. É um animal que tem uma conexão com o espiritual. Tanto que as pessoas sofrem quando elas ignoram essa. E não é porque é mal ou qualquer coisa parecida, é porque faz falta para o ser humano essa conexão. Né? Então, quem que são as pessoas mais ligadas a essa palavra ko? Né? E essa é a grande coisa dessa discussão toda. Primeiro, quem são, se a gente está falando do Beit HaMikdash como essa conexão, quem que serve no Beit HaMikdash? Quem são as pessoas responsáveis pelos korbanot, pelos sacrifícios? Quem que são as pessoas que trabalham, fazem sua avodá no templo? Como que a gente chama essas pessoas? Sacerdotes no português, mas a gente está no hebraico aqui discutindo. A palavra ko não é português, a palavra ko é hebraico. São os kohanim. O kohen. Tá? São pessoas que nos abençoam com a clareza, não por poder próprio, mas por ligação com Deus e com o templo, com a clareza entre o mundo físico e o mundo espiritual, que são capazes de ajudar a gente a retirar toda aquela interferência que vai existir na comunicação entre esses dois lados, entre o mundo físico e o mundo espiritual, que são opostos, mas que de alguma forma se atraem, né? Essa é a brahá que eles fazem pra gente, né? Os Kohanim, quando estão na sinagoga, fazem a brahá. Ve'asem lecha shalom, né? Que você tenha paz. Shlemut, a palavra que gera shalom, paz, é uma palavra, shlemut quer dizer completo, ser completo, né? Ou seja, o que é ser completo dentro da visão judaica? É a harmonia entre físico e espiritual nesse mundo. Então eles dão essa brahá de ko, né, pro povo. Por isso que o sacerdote recebe esse nome, Kohen. Tá? E é engraçado que o Rabbeinu Bachya, ele diz que a gemátria da primeira parte da palavra, Kohen é Kaf, Rei, Nun. Né? A primeira parte, Kaf, Rei, Kaf é 20, Rei é 5, então é 25. Né? Só que o nome Kohen termina com Nun. Nun tem gemátria 50. Ou seja, 50 é 2 vezes 25. Então o Kohen, a avodá, o trabalho do Kohen, é uma coisa que acontece no mundo físico e tem um reflexo direto nos céus. Tá? Então a palavra ko, de novo, vai representar esse paralelo, essa ligação entre mundo físico e mundo espiritual. Então faz muito sentido que no tempo do segundo templo, né, no qual a gente teve um episódio no tempo do segundo templo, no qual a gente começou a perder nossa clareza de pensamento. Qual que foi esse tempo? Né? Onde vários helenistas dominaram Israel e tomaram conta do templo. E as mentes de alguma parcela do povo também foi dominada, até que uma família dos Hashmonaim, né, a gente fala os Macabeus, né, lutou para liberar o templo. E para recuperar o quê? A clareza do povo judeu. Não é à toa que a gente chama a Hanukkah de festa das luzes, né? Não é por causa da menorá só, né? É porque nossa mente volta a ter luz, volta a ficar clara, volta a ser criativa, né? Mas essa que é a grande questão. Se a gente for pensar
na festa das luzes, qual que é o nome da festa de fato que a gente chama? Hanukkah. Tá? Eles descansaram em Ko. Esse K final também é esse Ko. Tá? Então a gente recuperou o que? A habilidade de se conectar fisicamente com o mundo espiritual. De conectar os dois. E esse efetivamente é o significado da palavra Ko. Moshe, naquele episódio que ele tem que fugir depois que ele mata o egípcio, né, o Mitzri, né, ele usa a palavra Ko 2 vezes, né, no texto. Né? E é muito interessante ver o comentário que diz que ele percebe, ele vê que ele não sabe de onde que esse homem veio, se ele veio da esquerda, da direita, de cima, de baixo, né? Mas esse comentário não é para dizer, nossa, ele é muito rápido ou qualquer coisa parecida. É para dar a ideia, segundo Urashi, de que os egípcios não estão conectados ao mundo espiritual de fato. Uma ligação muito tênue. E Moshe percebe que, por causa disso, ele vai poder salvar aquele judeu que está sofrendo, que está sendo torturado. E falando de Egito, a gente obviamente vai lembrar das pragas. Como é que é praga em hebraico? É Macá. Também esse final é o mesmo final de Ko, tá? Kaf, Rei. O faraó não conhece o mundo espiritual, ele mesmo fala que não conhece Hashem. Então ele está apto a ser afetado pelas pragas. Certo? Mas beleza, eu falei, e eu preciso voltar em erro agora, né? Porque esse que é o assunto, efetivamente. A pergunta que a gente fez foi: onde que você está? Como que isso aconteceu? Ou melhor, o que aconteceu? O que aconteceu foi a perda da clareza. A harmonia que existia entre físico e espiritual foi perdida. Essa harmonia das nossas... essa situação que daria harmonia para as nossas vidas. Quando a gente sente as dificuldades que afloram entre o nosso corpo e essa alma, entre o nosso corpo e a nossa alma, o que a gente faz? Hoje a gente fica na dúvida, a gente não sabe. De onde que vem isso? Ah, eu quero estudar Torá, mas eu tô ocupado com trabalho, eu tô com preguiça, não vou fazer não. Eu queria rezar mais, mas eu também não quero acordar cedo. Melhor deixar para depois. Eu queria aprender um monte de coisa, mas é melhor ficar no meu celular, vendo TikTok ou alguma coisa parecida, é mais tranquilo. É muito mais cômodo para mim ficar assim. Sempre a gente vive presenciando essa luta entre os nossos desejos, entre o desejo da nossa alma e o desejo do nosso corpo. E essa luta, né, existe pra gente acabar descobrindo quem a gente é de fato. Lembrar que a gente tem uma missão, que a gente tem que lutar por uma coisa muito específica nesse mundo, que é a Kedushá, a santidade. Que a gente tem a capacidade de criar uma vida física que é tocada especificamente pela espiritualidade. Por aquilo que Hashem ensina pra gente com a Torá. A gente tem essa missão, então a gente tem que tentar entender e ajudar os outros a entender isso também. Né? A questão é que falta alguma coisa. Antes era mais fácil. Porque a gente está sempre perguntando: Eiko, onde é que está? Onde é que está esse lugar? Né? E o que Hashem perguntou mesmo? Ayeka. Né? Onde vocês estão? Então a gente está perdido e Hashem está procurando a gente. Porque nós somos parceiros de Deus nesse mundo. A gente foi criado para isso, para exercer essa parceria, para elevar o nome de Deus, para elevar o físico usando o espiritual. E é isso, é essa clareza que a gente perde com a queda do templo. E é por isso que a gente acaba ficando de luto. Porque a gente perdeu essa habilidade de superar uma série de dificuldades da forma mais simples. Não que a gente... de entender, por exemplo, que a gente não precisa de tanto dinheiro, que a gente poderia usar tudo que sobra para ajudar os outros, porque amanhã vai ter mais. Hashem promete que amanhã vai ter maná ainda. Hashem promete, você não precisa pegar tudo para você, porque amanhã vai ter mais a sua porção. A gente fala de Parnassá hoje, mas a gente esquece o que Parnassá queria dizer, que hoje vai ter e amanhã também, então você não precisa pegar tudo. Porque aquilo que você pegar mais vai se perder. Não ia ter tido corrida por vacina, já que todas as grandes mentes iam estar se ajudando para resolver um problema que está diante de todo mundo. Para não ver quem vai ficar mais... Não para
buscar e entender quem é que vai ficar mais rico e ganhar mais dinheiro a partir dos tempos, por causa de tempos que são muito difíceis. A gente ia ter todas as possibilidades de ajudar a nós mesmos e ver que o mundo material é, como diria o Hafetz Haim, uma sala de espera para uma coisa muito maior. É a antessala que vai levar a gente para o lugar que a gente quer ir de fato. Só que é nessa antessala que o seu futuro vai ser definido. A partir desse seu comportamento na antessala. Se você for mal educado, não tem porquê te convidar para dentro da casa. A pergunta que não quer calar é onde que a gente quer chegar de fato. Não é sobre honra, kavod individual, sobre a minha ou sobre a sua. Sobre qual companhia que ganha mais dinheiro, sobre qual empresa que ganha mais dinheiro, sobre quem é mais rico, sobre o indivíduo, sobre a verdade é que a honra é devida ao nome de Deus. É sobre a gente, tudo isso envolve a gente ter a clareza de tratar todo mundo com respeito. Quando a gente fala da honra de Deus, a gente está falando da honra de todos. Porque os seres humanos são imagem e semelhança. Infelizmente o que move o mundo é dinheiro, não necessariamente as soluções. A gente criou uma sociedade a qual é ditada por esses valores. Quando a gente fala do Shabbat passado, Shabbat Hazon, a gente fala Hazon, a visão de quem? De Yeshayahu. Mas qual que é a nossa Hazon? Qual que é a nossa visão? É de uma comunidade judaica mais justa, de uma busca por elevar os outros, mesmo que eles queiram fazer as coisas do jeito deles, mas a gente respeitar e ajudar. E se a gente tem essa visão, aí fica mais claro por que a gente vai sentar e sim lutar pela falta do tempo, pela falta de clareza. Onde é que estão as coisas? E Hashem pergunta o que pra gente de novo? A gente está perguntando onde é que tá. E Hashem está perguntando onde vocês estão. Ele pergunta Ayeka. E a gente fica triste por causa disso, porque nenhuma das duas perguntas eram para estar sendo feitas. E ser capaz de se lutar por isso, enxergar essa ideia, quer dizer que a gente é capaz de lutar sempre para melhorar e para crescer. Demonstra que a gente pode ser pessoas, nós podemos nos tornar pessoas que buscam ser mais fortes para promover essa visão de mundo. De que existe um momento na qual todos devem ser tratados com respeito por serem imagem e semelhança de Deus. A gente está buscando fortalecer a comunidade, né? Trabalhar junto, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, qualquer que seja, física, econômica, emocional, espiritual, buscar uma vida com essa amor, com mais vontade de ajudar. Se a gente pode entrar em luto por uma coisa assim, por não ter algo assim, aí a gente pode internalizar que um dia a gente vai ser melhor e que quando esse dia chegar, a gente vai poder celebrar. Né? Como está dito, se a gente é capaz hoje de se lutar por Yerushalayim, a gente pode ver um futuro de redenção chegando. Porque ainda existe uma nação que se entristece por essa perda. Mas essa perda que não vai ser perda para sempre. Um dia vai voltar isso que a gente perdeu. Já que o conceito continua vivo com a gente. A gente está esperando a volta completa. Mas na verdade é um pouco mais que isso. A gente está esperando, na verdade a gente está disposto a fazer com que essa volta aconteça. E dar os passos nesse caminho para fazer com que isso se torne realidade. E vamos poder celebrar uma reconstrução que não é só uma coisa física. A gente está pedindo por uma shlemut total, por uma completude total, na qual a sociedade vai viver nesse local que está no nível mais alto, a partir da sabedoria infinita de Deus que vem para a Torá que Ele entregou para a gente. Espero que a gente possa ter o mérito de ver isso acontecer no nosso tempo. E Som Kalo, um bom jejum para todos. Boa semana.